Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. O suave zumbido da noite na cidade filtrava-se pelas imponentes janelas de vidro da cobertura de Lucas Montgomery. O horizonte de Nova York estendia-se além do vidro, brilhando com o pulsar do tráfego distante das luzes de neon. Era tarde, bem depois da meia-noite, mas Lucas ainda estava em sua escrivaninha, mergulhado nos detalhes finais de um importante acordo de investimento. O trabalho sempre fora seu santuário, a única constante em sua vida. Seu telefone vibrou uma vez, uma única vibração contra a superfície polida de mogno da mesa. Provavelmente uma atualização de sua equipe jurídica ou outro e-mail de um colega em um fuso horário diferente. Ele pegou o aparelho distraidamente, seu foco ainda nos documentos à sua frente. Então, ele viu um número desconhecido, uma mensagem de texto. Lucas franziu ligeiramente a testa. Seu número pessoal era privado, poucas pessoas tinham acesso a ele. Ele desbloqueou o telefone, esperando spam ou um alerta automático, mas, ao ler a mensagem, tudo em seu corpo parou. Não havia texto, nem apresentação, apenas uma única imagem de sua esposa Jéssica, em um quarto mal iluminado, envolta apenas por um lençol, seus cabelos dourados espalhados sobre um travesseiro. Mas ela não estava sozinha. O homem ao seu lado estava sem camisa, musculoso, seu braço possessivamente sobre a cintura dela. O rosto dele não era visível, mas isso não importava. A intimidade, a traição inegável, era tão clara quanto as luzes da cidade lá fora. Lucas sentiu seu coração desacelerar, estranhamente estável, como a calma inquietante antes de uma tempestade. Sua mente, sempre calculadora, sempre racional, ficou em branco por uma fração de segundo. Então, algo inesperado aconteceu, e ele não sentiu raiva, não sentiu a dor ardente de um coração partido imediato ou a negação desesperada de um homem pego desprevenido. Em vez disso, uma clareza fria e silenciosa tomou conta dele. Ele encarou a imagem por um longo tempo, seus dedos apertando o telefone até que as articulações ficassem brancas. Sua respiração permaneceu uniforme, controlada. Sua mente, afiada por anos de negócios arriscados e negociações implacáveis, começou a processar, analisar, dissecar. Jéssica deveria estar em um gala de caridade naquela noite, era o que ela lhe dissera. No entanto, ali estava ela, entrelaçada com outro homem, sua suposta elegância e devoção reduzidas a nada mais que uma ilusão bem elaborada. Um homem menor poderia ter jogado o telefone, gritado, exigido respostas. Lucas não fez nada disso. Ele colocou o telefone cuidadosamente, com precisão, como se o simples toque pudesse queimá-lo. Exalou lentamente, recostando-se na cadeira. A traição era agora um fato, não uma suspeita, e fatos podiam ser trabalhados. Seu olhar desviou-se para a vista panorâmica da cidade, seu reflexo no vidro mal visível contra o fundo de luzes. Um homem diferente teria chorado, um homem diferente teria se sentido impotente, mas Lucas Montgomery não era um homem diferente. Ele havia construído um império do nada, superado homens 2 vezes mais implacáveis que ele próprio e transformado obstáculos em degraus. Isso era apenas mais um problema a resolver, e soluções eram sua especialidade. Ele pegou o telefone novamente, encarando um número desconhecido. Quem quer que tivesse enviado aquilo queria que ele soubesse a verdade, fosse por malícia ou por um senso equivocado de lealdade, não importava. A única coisa que importava agora era o que ele faria com essa verdade. Jéssica não tinha ideia de que, no momento em que ele viu aquela imagem, o destino dela já estava selado. Lucas alcançou um copo de uísque, o líquido âmbar capturando a luz enquanto ele se servia com mãos firmes. Tomou um gole lento, saboreando a queimação. Então, sem hesitação, pressionou o salvar imagem e colocou o telefone de lado. Um sorriso frio passou por seus lábios. Isso não era o fim, não, isso era apenas o começo. O brilho do horizonte da cidade tremeluzia pelas janelas tingidas da cobertura de Lucas Montgomery.
Ele estava sentado em seu escritório, banhado pela luz fria da tela de seu laptop, os dedos tamborilando ritmicamente contra a mesa de mogno. A imagem em seu telefone estava gravada em sua mente, um único instantâneo que havia despedaçado a ilusão de seu casamento em um instante. Sua esposa, sua bela, sofisticada e aparentemente devota esposa, entrelaçada com outro homem. Lucas exalou lentamente, sua respiração medida, controlada. Um homem menor teria explodido de raiva, confrontado-a, exigido respostas. Ela tentaria manipular e distorcer, mas Lucas não era um homem de reações impulsivas. Ele era, antes de tudo, um estrategista. A verdade, toda a verdade, ele não ia apenas confirmar a traição dela, ele ia entendê-la, dissecá-la e então usá-la para desmantelar o mundo dela, metodicamente, impiedosamente. Lucas sabia o poder da informação em seus negócios. Saber o que os outros não sabiam era a diferença entre o triunfo e o colapso. Ele abordaria essa traição da mesma forma que abordava aquisições hostis, reunindo dados, identificando fraquezas e executando com precisão. Ele pegou o telefone e fez uma única ligação. Vitor, disse, sua voz calma, preciso dos seus serviços. O homem do outro lado da linha riu. Faz tempo que não ouço de você, Lucas. Deve ser sério. Lucas olhou para a foto incriminadora mais uma vez. É. Vitor Turner era um ex-operativo de inteligência que se tornará investigador particular, implacavelmente eficiente, dolorosamente discreto. Se alguém tinha segredos, Vitor podia desenterrá-los. Quero tudo, Lucas continuou, cada mensagem, cada reunião, cada transação, e preciso disso rápido. Vitor soltou um assobio baixo. Quem estamos investigando? Lucas enviou a fotografia momentos depois. A voz de Vitor carregava um sorriso. Ora, parece que sua esposa tem gosto caro. Reconhece ele? Lucas estreitou os olhos. Ainda não. O nome dele é Brandon Carter, personal trainer em uma dessas academias de elite onde a mensalidade custa mais que uma hipoteca. Ele se especializa em, como posso dizer, sessões privadas com mulheres casadas ricas. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras como veneno infiltrando-se em suas veias. Ele já podia ver o padrão se formando. Ela não é a primeira, Vitor continuou, e, a menos que eu esteja errado, não será a última. Um sorriso frio e distante passou pelos lábios de Lucas. Isso muda tudo. Lucas recostou-se na cadeira, os olhos escuros com cálculo. Um personal trainer, o tipo de homem que prosperava na vaidade, no charme e na aparência física. Um homem que entendia a fraqueza, não a dos músculos, mas a das mentes desesperadas e solitárias. Ele não era apenas um caso passageiro, era um manipulador profissional, um oportunista. Vitor enviou um arquivo dentro de 1 hora. Lucas o abriu, seu olhar examinando os detalhes com eficiência clínica. Nome completo, Brandon Carter, idade, 32, emprego, Apex Elite Fitness Club, especialidade, clientela de alto perfil, sessões exclusivas de treinamento em casa, histórico, múltiplos casos com mulheres casadas, rumores de esquemas financeiros, bens notáveis, um condomínio de luxo na cidade alugado sob um nome comercial falso. O aperto de Lucas na poltrona se intensificou. Isso era mais que infidelidade, era um esquema cuidadosamente orquestrado. Um homem como Brandon não seduzia mulheres ricas por acaso, ele as escolhia, explorava seu tédio, sua necessidade de emoção, sua vaidade, e, quando estavam fisgadas, ele as sugava emocionalmente, financeiramente, socialmente. E agora ele havia colocado os olhos na esposa de Lucas. Grande erro. Lucas olhou para o relógio, 00:30. Jéssica estava dormindo em seu quarto, completamente alheia ao fato de que as paredes de seu mundo já estavam começando a desmoronar. Ele enviou uma mensagem para Vitor, Cave mais fundo. Quero finanças, contas ocultas, qualquer coisa que possa ser usada contra ele. Uma pausa, então Vitor respondeu, considere feito. Lucas exalou lentamente, fechando o arquivo. Isso não era mais apenas sobre Jéssica. Era sobre o homem que havia entrado em sua vida achando que poderia tomar o que lhe pertencia.
Lucas não explodiu em raiva, não confrontou ninguém. Ele apenas ficou ali, na luz fraca de seu escritório, sua mente tecendo os fios de um plano que não apenas exporia o caso, mas destruiria os dois. E nenhum deles viu isso vindo. Lucas Montgomery estava sentado em seu escritório em casa, o brilho fraco de seu laptop iluminando as linhas marcadas de seu rosto. Sua mente estava afiada como uma navalha, seu pulso estável. Ele não era mais um marido traído afogado em raiva, era um tático planejando metodicamente a queda do homem que ousara tocar no que era seu. O nome Brandon Carter agora não significava nada mais que um problema a ser eliminado. Lucas não ia confrontá-lo como um ciumento tolo, não, isso seria muito previsível, muito emocional. Em vez disso, ele ia desmantelar a vida dele com a mesma precisão que usava nos negócios, um movimento calculado por vez. A caçada começava. Lucas havia pago pelo melhor, um investigador particular, alguém discreto e eficiente, que já vinha lhe fornecendo informações tarde da noite enquanto sua esposa dormia profundamente em sua cama, completamente alheia ao que estava por vir. Lucas examinou os relatórios. Brandon Carter, 32 anos, personal trainer na Apex Elite Gym, uma academia de luxo que atendia aos ricos e influentes da cidade. O homem era bonito, sem dúvida, o tipo de charme que fazia as mulheres baixarem a guarda. Ele tinha um físico esculpido, um sorriso confiante, nada que Lucas não tivesse visto antes. Mas, sob a superfície polida, a verdade era feia. Brandon não era apenas um rato de academia flirtador, ele era um predador, alimentando-se de mulheres casadas ricas. Seu jogo era simples, atraí-las, alimentar seus egos, fazê-las se sentirem desejadas, e em troca, ter acesso ao dinheiro delas, ao status delas, à generosidade delas. Mas o que chamou a atenção de Lucas não foram as mulheres, não, isso era irrelevante. O que importava era o dinheiro. Brandon estava conduzindo um golpe. Pelos relatórios do investigador e pelas próprias conexões de negócios de Lucas, ele descobriu uma teia financeira de engano, assinaturas falsas de treinamento pessoal, cobranças não autorizadas e ganhos não declarados que ele vinha desviando dos livros. Brandon aumentava sua renda cobrando em dobro clientes de alto perfil, retirando dinheiro silenciosamente e falsificando registros de transações. Descuidado, ganancioso, vulnerável. Lucas recostou-se na cadeira, um lento sorriso se formando. O tolo havia deixado um rastro, e Lucas sabia exatamente como queimá-lo por completo. O golpe. Na manhã seguinte, Lucas fez seu primeiro movimento, uma ligação discreta para o dono da Apex Elite Gym. O homem do outro lado estava cauteloso, mas intrigado quando Lucas sugeriu discrepâncias financeiras. Dinheiro era a linguagem universal do poder, e quando Lucas mencionou que Brandon estava desviando de clientes de alto perfil, o dono da academia ouviu. Em 24 horas, uma auditoria interna foi iniciada. Ao mesmo tempo, Lucas garantiu que documentos vazados anonimamente chegassem às autoridades fiscais da cidade, anos de renda não declarada, impostos não pagos, várias bandeiras vermelhas que colocariam Brandon sob escrutínio imediato. E então, o toque final, um e-mail cuidadosamente elaborado para algumas das clientes mais ricas de Brandon, aquelas que ele vinha cobrando a mais. Uma mensagem simples e educada apontando irregularidades em suas contas da academia e incentivando-as a verificar seus extratos bancários. Lucas sabia que pessoas ricas odiavam ser enganadas. Ao fim do dia, os dominós estavam caindo. O colapso. Naquela noite, Brandon entrou na Apex Elite Gym como sempre fazia, e arrogante, alheio, intocável. Ele não tinha ideia de que seu mundo já começara a desmoronar. Tudo começou com uma ligação de seu chefe, depois uma reunião a portas fechadas. Seu pulso acelerou quando viu os impressos de transações fraudulentas sobre a mesa à sua frente. Eles sabiam. As acusações vieram rápido, cobranças não autorizadas, má conduta financeira, violações da política da academia. Não tenho ideia do que se trata isso, Brandon blefou, mas o suor em sua testa o traiu. Sério? A expressão de seu chefe era fria. Porque o IRS parece muito interessado em falar com você. O peso dessas palavras o atingiu como um martelo. Brandon tentou se explicar, mas foi inútil. A academia o demitiu na hora.
Suas contas foram congeladas para investigação. O IRS abriu oficialmente um caso. E, assim, seu estilo de vida confortável acabou. O garoto de ouro, o treinador favorito da academia, o sedutor de mulheres ricas, agora era apenas um homem sem nada. O pânico tomou conta. Quando Brandon saiu da academia, suas mãos tremiam. Ele nem se deu ao trabalho de ligar para o chefe de volta ou não havia como salvar seu emprego. Em vez disso, pegou o telefone e fez o que homens desesperados fazem e ligou para Jéssica. Tocou uma vez, duas, três. Caixa postal. Seu estômago se revirou. Ele mandou uma mensagem: Amor, algo está errado, me liga, por favor. Nada, nenhuma resposta. Brandon passou a mão pelo cabelo, os olhos correndo ao redor como se pudesse escapar das paredes que se fechavam. Ele não tinha emprego, não tinha dinheiro, e agora a mulher que fora seu bilhete dourado o ignorava. O mestre das marionetes observa. Do outro lado da cidade, Lucas estava em seu escritório, assistindo às consequências em tempo real de seu plano se desdobrarem. Ele viu as notificações inundarem seu telefone. A academia havia demitido Brandon, o IRS o estava investigando, o investigador particular confirmou as tentativas frenéticas de Brandon de contatar Jéssica. Lucas permitiu-se uma única respiração de satisfação. A primeira fase estava completa, mas isso era apenas o começo. A noite estava perfeita, pelo menos era o que Jéssica pensava. Ela estava diante do espelho, admirando seu reflexo. Um vestido verde esmeralda abraçava sua figura, brilhando sob a luz dourada do lustre do quarto. Brincos de diamante, presente de Lucas do último aniversário deles, reluziam como fogo congelado. Ela sorriu, satisfeita. Aquela noite era especial. Lucas sugerira um jantar no Le Chantel, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, um lugar onde apenas a elite jantava. Era uma ocasião rara para eles. Ele sempre estava ocupado com trabalho, e ela sempre ocupada em outro lugar. Mas, naquela noite, ele liberara sua agenda só para ela, uma noite romântica só para os dois. Ela mal podia esperar. Lucas já esperava no andar de baixo quando ela desceu. Ele parecia effortless elegante em um terno preto sob medida, os punhos de prata brilhando enquanto ajustava o relógio. Ele sorriu para ela, mas havia algo naquele sorriso, muito composto, muito medido. Por um instante fugaz, um arrepio instintivo subiu pela espinha de Jéssica, mas ela o ignorou. Enquanto dirigiam pela cidade, ela se deleitava com a atenção, com os olhares admirados dos transeuntes. Ela era Jéssica Montgomery, rica, bela, invejada, intocável. Ou assim pensava. O restaurante era esquisito, de mesas com velas, jazz suave flutuando pelo ar, um murmúrio de riqueza e sofisticação em cada canto. O maitre os levou a uma cabine privativa, do tipo reservado para VIPs. Lucas pediu de costume uma garrafa de Chantal Moulton, perfeitamente envelhecido, ridiculamente caro. Ele serviu um copo para ela, observando enquanto ela tomava o primeiro gole. Você parece feliz esta noite, ela comentou, girando o vinho na taça. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, considerando suas palavras. Por que não estaria? Estou passando a noite com minha esposa. Havia um peso estranho em sua voz, mas ela o ignorou. A conversa foi leve, lembranças de férias passadas, anedotas divertidas do trabalho dele, fofocas triviais sobre pessoas de quem ambos mal se importavam. Ele estava atencioso, charmoso, quase afetuoso. Se ela notou algum sinal de tensão, não demonstrou. Então, exatamente às 20h45, o telefone dela vibrou. Jéssica o pegou distraidamente, esperando uma mensagem de uma amiga ou talvez dele. Mas, assim que desbloqueou a tela, seu coração parou. O aplicativo do banco estava aberto. Uma notificação piscava no topo, transação recusada. Suas sobrancelhas se franziram. Outra mensagem apareceu, depois outra, uma atrás da outra, fundos insuficientes, conta congelada, erro ao processar pagamento. Sua respiração ficou presa. Isso não fazia sentido. Ela rapidamente acessou seu saldo.
O número que a cumprimentou fez seu estômago revirar 0. Jéssica engoliu em seco, a garganta subitamente seca. O ambiente parecia menor, sufocante. Lucas tomou seu vinho calmamente, observando-a sem dizer uma palavra. Algo errado? Ele perguntou, fingindo inocência. Eu. Ela tentou mascarar o pânico, mas seus dedos tremiam ao bloquear o telefone e colocá-lo de lado. Não é nada, provavelmente um erro. Ele assentiu como se acreditasse nela, mas ela podia ver em seus olhos e ele sabia. Sua mente disparou. Ela precisava sair, fazer uma ligação, entender o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse se mexer, outra notificação iluminou a tela e nova mensagem recebida. Era de um número desconhecido, com um documento anexado. Contra seu bom senso, ela clicou para abrir. Sua respiração parou quando o arquivo carregou. Era um relatório financeiro detalhado de extratos bancários, transações fraudulentas, dívidas ocultas, nomes que ela reconhecia. Levou apenas segundos para ela entender o histórico financeiro de Brandon. Sua visão embaçou, seu aperto no telefone se intensificou. Ela rolou a tela freneticamente, o pulso martelando em seus ouvidos, fraude, impostos sonegados, processos judiciais a serem abertos, um padrão de enganar mulheres ricas. Ele mentira para ela, a usará. Não, isso não podia ser real. Seu estômago se revirou violentamente quando a peça final se encaixou. A nota anexa, apenas uma frase, você não foi a primeira e não será a última. Seus dedos ficaram dormentes. Ela sentiu náuseas. Jéssica lentamente ergueu o olhar. Lucas ainda estava lá, observando-a com uma paciência inquietante, como um homem que já havia vencido o jogo, mas esperava que seu oponente percebesse. E, naquele momento, ela soube que isso era obra dele, cada pedaço disso. Suas mãos se fecharam em punho sob a mesa, as unhas cravando nas palmas. Ela queria gritar com ele, exigir respostas, mas não podia, não ali, não agora. Em vez disso, forçou um sorriso, embora parecesse cacos de vidro cortando seus lábios. Preciso usar o banheiro, ela sussurrou. Lucas colocou o copo de lado com cuidado deliberado, sua voz suave, mas ela ouviu o aço por baixo. Claro, ele disse, leve o tempo que precisar. Jéssica se levantou, os joelhos mal a sustentando, e cambaleou em direção à saída. Ela precisava de ar, precisava de respostas, precisava entender o quanto de sua vida lhe fora tirado e, mais importante, o quanto mais ela ainda tinha a perder. O restaurante zumbia com conversas discretas, o tilintar de copos e o suave murmúrio de uma melodia de jazz flutuando pelo ar. A luz dourada refletia nos talheres polidos, lançando um brilho quente sobre os patronos elegantemente vestidos. No centro de tudo isso, estava Jéssica Montgomery, composta, confiante, tomando seu vinho com a graça de uma mulher que acreditava ser intocável. Diante dela, Lucas Montgomery observava. Ele girava seu uísque, os cubos de gelo tilintando suavemente contra o copo. Sua expressão era indecifrável, seu sorriso medido. Ele havia se sentado diante dela naquela mesma mesa inúmeras vezes antes, observando-a rir, observando-a piscar os cílios, deleitar-se com seu status, absorver a admiração dos outros. Aquela noite, no entanto, era diferente. Aquela noite, ele era o único que sabia que o mundo dela estava prestes a desmoronar. Jéssica colocou o copo na mesa, inclinando a cabeça enquanto o encarava. Você está quieto esta noite, ela comentou, passando um dedo bem cuidado pela borda da taça. Algo em sua mente? Lucas sorriu. Apenas pensando, ele disse, a voz suave, controlada, sobre como as coisas podem mudar rápido. Ela soltou uma risada suave e desdenhosa. Oh, por favor, se há uma coisa que aprendi é que algumas coisas nunca mudam, poder, dinheiro, status. Algumas pessoas simplesmente têm isso, e outras, bem, não têm. Lucas tomou um gole lento de sua bebida, observando-a por cima da borda. Ainda não, ele pensou, deixe acontecer naturalmente. Então, bem na hora, o telefone dela vibrou. Jéssica arqueou uma sobrancelha, pegando-o de sua clutch enquanto lia a primeira mensagem.
Uma pequena ruga se formou entre suas sobrancelhas. Então, outra vibração, e outra. Lucas recostou-se na cadeira, observando. A respiração de Jéssica ficou presa, suas pupilas dilataram enquanto ela rolava pelas notificações, os dedos tremendo ligeiramente. A primeira mensagem era do banco, transação recusada. Sua conta foi temporariamente suspensa por questões de segurança. Por favor, contate o atendimento ao cliente. Outra, seu cartão Platinum foi desativado. E mais uma, aviso urgente de mudança de propriedade, sua residência principal foi transferida. Você não tem mais acesso a esta conta. Seus dedos apertaram o telefone, as articulações ficando brancas. Ela piscou rapidamente, como se as palavras mudassem se ela apenas olhasse com mais força. Lucas alcançou seu uísque, tomando-o como se não tivesse acabado de ver o mundo inteiro dela colapsar em tempo real. A respiração de Jéssica agora vinha mais rápido. Ela pressionou o telefone ao ouvido, ligando para o banco. Sem sinal. Tentou novamente. Nada. Seu coração batia forte no peito, alto, ensurdecedor. Ela podia sentir o suor pinicando na nuca. Isso não podia estar acontecendo, era um erro. Então, outra notificação piscou na tela, um nome, um familiar, Brandon Carter. Seu pulso vacilou enquanto ela abria a mensagem. Não era dele, era um arquivo, uma pasta contendo tudo sobre ele, fraudes, processos, investigações, dívidas não pagas, transações ilegais. Toda a vida dele era um castelo de cartas à beira da destruição. E o empurrão final, um aviso legal mostrando que ele estava sob investigação formal. Jéssica sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ela olhou para Lucas, os lábios entreabertos como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava seca. De repente, ela se sentiu exposta, crua, como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dela e a deixado pendurada sobre um abismo. Lucas inclinou a cabeça. Algo errado, querida. Sua boca abriu e fechou, o pânico brilhando em seus olhos. Minhas contas, minha casa, e isso é um erro, Lucas, algo está errado. Ele soltou uma risada suave, colocando o copo na mesa. Oh, não, Jéssica, nada está errado. Na verdade, tudo está exatamente como deveria estar. A percepção a atingiu como um trem de carga. Era ele, seu marido, o homem que ela pensara estar muito ocupado, muito envolvido em seu trabalho para notar qualquer coisa, o homem que ela traíra. Ele sabia, e estivera esperando. Lucas, eu. Ele levantou a mão, cortando-a, sua voz permanecendo calma, firme, mas agora havia um tom frio. Você sempre disse que dinheiro e poder não mudam, que algumas pessoas têm isso e outras não. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela, sua próxima palavra cortando-a como um bisturi. Parece que você é uma das que não tem agora. Jéssica sentiu o ar deixar seus pulmões. O tilintar dos talheres, o murmúrio baixo das conversas ao redor, tudo se misturou, desvanecendo em estática. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e Lucas estava ali, composto, intocado, assistindo a cair. Sua visão ficou turva enquanto ela se levantava, a cadeira raspando contra o chão. O ambiente girou. Ela precisava sair, precisava consertar isso. Mas, no fundo, uma verdade fria e devastadora se instalou em seus ossos e não havia mais nada a consertar. Lucas já havia vencido. As luzes da cidade brilhavam à distância enquanto Lucas Montgomery se encostava na grade da varanda de sua suíte na cobertura. O ar da noite era fresco, carregando os sons fracos de buzinas e conversas distantes. O peso que o pressionava há semanas, a raiva, a traição, os cálculos frios, finalmente estava se dissipando. Pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, ele podia respirar. Seu telefone vibrou no balcão de mármore lá dentro, outra mensagem, outra atualização. Ele se acostumara a isso nas últimas semanas, relatórios, confirmações, o lento desmoronar de tudo que Jéssica construíra sobre mentiras. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite, não havia mais nada a verificar. Estava feito.
Lucas tomou seu tempo antes de pegar o aparelho. A tela brilhou, iluminando uma mensagem de seu advogado: papéis de divórcio arquivados, contas garantidas, transferência de propriedade concluída. Jéssica oficialmente não tem mais nada. Ele exalou lentamente, deixando as palavras se assentarem. Imaginara esse momento tantas vezes, picturando a satisfação que viria com ele. E, ainda assim, enquanto estava ali, não havia exaltação, nem emoção, apenas uma sensação avassaladora de clareza. Ela estava fora de sua vida. Ele serviu-se de um copo de Scott, observando o líquido âmbar girar antes de tomar um gole. O amargor queimou sua garganta, mas não era nada comparado ao fogo frio que o impulsionara no último mês. Jéssica fora, um dia, a mulher com quem ele pensara que passaria para sempre. O riso dela enchera sua casa, o toque dela era algo que ele desejara. Mas agora, quando pensava nela, tudo o que via era a imagem naquela maldita foto, os lábios dela contra a pele de outro homem, o engano, a traição. Ele se perguntou onde ela estava agora. Provavelmente em um hotel, sozinha, percebendo que tudo que ela tomara como garantido se fora. Seus cartões de crédito recusados, seu nome apagado das contas conjuntas. Os amigos que antes a cercavam para festas luxuosas e presentes extravagantes haviam desaparecido no momento em que o dinheiro acabou. Jéssica Montgomery não existia mais. Ela era apenas Jéssica agora, uma mulher sem riqueza, sem status, sem influência. E Brandon? Lucas quase riu ao pensar nisso. O homem desaparecera no instante em que os problemas surgiram, cortando laços como ratos abandonam um navio afundando. Tanto pela paixão e emoção verdadeiras que Jéssica um dia desejara. Lucas não sentia pena de nenhum dos dois. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ele não esperava ninguém. Ao abrir, um mensageiro estava lá, segurando um envelope. Sr. Montgomery? Lucas assentiu, aceitando o pacote. Era uma carta, escrita à mão. No momento em que viu a caligrafia delicada de Jéssica na frente, uma onda de emoção inesperada o atingiu. Ele quase não a abriu, mas a curiosidade venceu. Lucas, sei que você me odeia agora, talvez sempre vá. Não o culpo. Perdi tudo e não tenho ninguém para culpar além de mim mesma. Não espero perdão, não espero mais nada de você. Só queria dizer que nunca pensei que você seria capaz de algo assim. Você sempre foi tão gentil, tão paciente. Pensei que me amava. Acho que estava errada sobre muitas coisas. Adeus, Jéssica. Lucas leu a carta 2 vezes, então, sem hesitação, caminhou até a lareira, jogou o papel nas chamas e assistiu enquanto o passado virava cinzas. Quando o sol começou a nascer sobre o horizonte da cidade, Lucas tomou sua decisão. Não havia mais nada para ele ali, a casa, os carros, o negócio que ele construíra do zero. E agora, pela primeira vez, ele estava livre para fazer o que quisesse, ir aonde quisesse. Pegou o telefone, rolou pelos contatos e fez uma ligação. James, disse quando seu assistente atendeu, venda a casa, tudo. Uma pausa. Tudo, senhor. Tudo, Lucas confirmou. Estou deixando a cidade. Para onde? Lucas voltou à varanda, inalando profundamente enquanto a brisa matinal atravessava sua camisa. Ainda não sei, admitiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios, mas qualquer lugar é melhor que aqui. Pela primeira vez em anos, o futuro pertencia apenas a ele. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!